Eu quero contar que, em meio a esses anúncios, um grupo de governadores culpou o presidente Lula pela taxação. Vamos então com o André Anelli, que vai trazer esse destaque para a gente agora. Fala aí, meu amigo. Sim, Evandro, e justamente esse grupo que você citou é formado por aqueles que são considerados presidenciáveis em 2026, a disputa pelo Palácio do Planalto. Então, no caso, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e aqui próximo do Distrito Federal, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás. Esse grupo estava reunido em um evento com empresários e também representantes do agronegócio, evento esse promovido pelo Banco BTG Pactual em São Paulo, e na ocasião foram feitas diversas críticas ao presidente Lula, desde em relação ao ajuste fiscal, que o governo federal então deveria optar por cortar gastos ao invés de focar no aumento de arrecadação, até mesmo em relação ao tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump. Sobre esse segundo assunto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o presidente Lula deveria se empenhar mais no diálogo, nas negociações, e também culpou o atual presidente a respeito das sanções que o Brasil vem sofrendo. Não é jogar o presidente contra o Supremo contra o Congresso. Não se governa desse jeito, tá certo? Agora, ele tem que se impor como presidente. Na verdade, o que acontece? É que você tem aí, fala, mas o país é isso. O país é um continente, dos maiores países do mundo. Só que tem um anão na política, que é o presidente Lula. No caso de Ronaldo Caiado, a gente relembra que existe uma divisão entre o partido dele, o União Brasil, agora também formado pela Federação União Progressista. De um lado, alguns apoiadores do atual presidente Lula defendendo que a candidatura de 2026 seja de apoio à reeleição, e do outro lado, membros do partido também têm defendido que Ronaldo Caiado seja sim lançado para o Palácio do Planalto, no sentido de apresentar uma candidatura própria e, nesse momento, então, apresentar também uma concorrência ao atual governo. Portanto, então, a gente relembra que, nesse contexto, os governadores que estavam presentes no evento são, pelo menos por enquanto, pré-presidenciáveis. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Alangani, é interessante que a gente tem naquela imagem dos governadores ali nessa participação praticamente um movimento político para 2026. Verdade. Mas como é que você avalia essa fala deles de jogar sobre o governo federal a responsabilidade pelo o que estamos vivendo? Tá vendo? É Ratinho Júnior, Tarcísio, tem Eduardo Leite, tem o Caiado, enfim. São todos que já se colocaram em algum momento como presidenciáveis, ou pré-candidatos, ou formando chapa, o quarteto mágico. Se pudesse ter uma chapa de 4 pessoas, talvez eles seriam. Mas como é que você avalia também a fala deles? Eles têm razão ao jogar a responsabilidade sobre o governo federal? Eu acredito que sim. O Brasil fez uma escolha lá atrás com o presidente Lula, principalmente na cúpula dos BRICS, não nessa do Rio de Janeiro, mas do Cazaquistão, né? Onde o Brasil encabeçou ali um movimento de substituição do dólar. Logo em seguida, o Trump deu uma entrevista na Fox News dizendo que isso trazia muitas preocupações, né? Logo após o que ocorreu lá no Cazaquistão. E é claro que este atual governo ele é muito mais alinhado à China do que aos Estados Unidos. Foi uma opção do governo, mas isso, claro, traz consequências no mundo real. Qual que é essa consequência? É uma tarifa muito alta. É diferente, Evandro, da postura da Índia. No caso da Índia, a Índia sempre foi aliada dos Estados Unidos, mas ela é altamente dependente do petróleo russo por conta da agricultura na Índia. Se você não tiver o óleo diesel ali, o petróleo, o óleo diesel, acabou a agricultura na Índia. Então você colapsa. A Índia é um país altamente agrário e também eles são base de apoio do presidente Modi. Então eles não tinham muita escolha, eles precisam do petróleo russo. Mas aí os Estados Unidos
taxam a Índia, só que eles não têm escolha. Eles viraram para os americanos e falaram, olha, não tem jeito, a gente vai continuar comprando. No caso do Brasil, a gente tinha, sim, uma escolha. Tudo bem, a China é uma grande parceira comercial e os Estados Unidos também são, e o principal de investimentos. Dava, sim, para a gente ter um discurso mais neutro e tirar proveito tanto da China quanto dos Estados Unidos. A gente não pode desprezar nenhum dos dois. Não dá para escolher um lado, mas exige uma grande habilidade diplomática, um pragmatismo para a gente conseguir interesses comerciais da China e dos Estados Unidos. Ou seja, você entende, se o governo tivesse se articulado melhor com os Estados Unidos, para a China não faria diferença? Exatamente. Para a China não, até porque o chinês é muito pragmático. E até porque também não se abriria mão de algo que é destinado à China para atender aos Estados Unidos no caso de uma negociação. Exatamente. E aí, tudo bem, se a gente fosse mesmo assim taxado, retaliado, mas mantendo uma postura pragmática, aí sim a gente poderia ter um discurso de injustiça. Olha, a gente está fazendo, a gente é neutro e está sendo taxado. Aí é diferente. Nesse caso, não, a gente fez uma escolha. Ô Bruno Musa, os críticos do governo federal trouxeram muito à tona a palavra neutralidade, que sempre foi utilizada ao longo das décadas para a diplomacia brasileira, e que essa neutralidade teria sido ferida neste momento por discursos do próprio presidente da República. Você entende dessa maneira? Entendo, 100%. Se nós olharmos um discurso, por exemplo, do Scott Bessent hoje, falando sobre a busca pela hegemonia do dólar, que não faz sentido os outros países, nesse momento, buscarem quebrar essa hegemonia do dólar, negociar com outras moedas, é justamente tudo o contrário que o governo brasileiro pregou nesses últimos discursos, principalmente depois daquela cúpula esvaziada pelos principais líderes ali dos BRICS, onde ele bateu, percebeu as consequências quando as tarifas foram impostas e, mesmo assim, continua batendo no dólar. Repito o que eu sempre tenho falado. Veja, procure se há discursos tão duros quanto ao dólar dos outros países dos BRICS. A China vem fazendo isso de maneira estratégica, mas calada ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, vendendo título público americano ou comprando barras de ouro física para diminuir a sua posição em dólar. Outros países também vêm fazendo isso, mas o Brasil voluntariamente resolveu escolher um lado, e o lado aqui da China contra os Estados Unidos. E, como a gente explicou também na balança comercial brasileira, a questão de investimentos produtivos de longo prazo, os Estados Unidos são, de longe, o país mais importante em números. Isso não se discute, é um fato. E a gente resolveu voluntariamente bater de frente com o país que é o nosso maior investidor produtivo, não dinheiro especulativo. Também são os americanos o investimento em carteira, mas investimento produtivo, que é tão importante para o país e financia o déficit em conta corrente da balança de pagamentos. Então, tudo isso leva uma posição muito frágil e muito antagônica com o que o governo vem falando. Ou seja, ações não condizem com os discursos. E aí surge o critério de vitimização. Lembra que Lula disse que ia resolver os problemas com a guerra numa mesa de boteco? Pelo visto, o Trump não bebe. Não adianta oferecer isso num boteco. Diante disso, Bruno Musa, e aí eu quero ouvir a sua opinião, Fábio Piperno, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diz que Lula está levando o governo com irresponsabilidade. É um discurso de candidato, aliás, por enquanto, de um candidato nanico, segundo as pesquisas, e cujo presidente, Antônio Rueda, tem encontro marcado com o presidente Lula. Tem um almoço aí agendado com o presidente Lula. Veja, esse encontro ele reuniu governadores oposicionistas. Então, é natural que as críticas ao presidente Lula tivessem escalado aí para muitos decibéis. Eu me espantaria muito se essa turma, muitos deles, que usaram o bonezinho vermelho, Trump, MAGA e tal, viessem agora dizer, puxa, a vida do presidente Lula está certo. Na verdade, eles estão numa sinuca de bico, numa situação política muito complicada, porque eles têm que justificar para suas bases de eleitores e também para suas bases empresariais de apoio, inclusive com recursos para a campanha, o fato de que eles apoiaram aquele que hoje é o grande algoz da economia brasileira, ameaçando quebrar alguns setores, inclusive. Então, a situação política deles é, no mínimo, bastante desconfortável. E, aliás, sobre o banco que promoveu o evento, no último final de semana, o economista Samuel Pessoa, acho que trabalha lá,
publicou um belo artigo dizendo o seguinte: olha, eles estão ajudando o presidente Lula não só na questão política, dando ao presidente um discurso, como até mesmo na econômica. Por quê? Porque esse tarifaço, ele faz com que alguns produtos que seriam exportados abasteçam ainda mais o mercado interno, derrubando o preço. A queda de preços reduz a inflação, o que beneficia também nesse campo o governo. Fala, Zé Maria Trindade. Ronaldo Caiado, no primeiro instante, deu a impressão de que seria um candidato forte, afinal tem um apoio da base no agro, né? Já foi candidato, já foi deputado, senador e fez um bom governo aqui no estado de Goiás, né? Derrotou, inclusive, candidatos que a gente achava que seria apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à prefeitura, né? de Goiânia. Pois bem, e a gente vê que nas pesquisas não está indo em frente. No mais, a informação que eu dei aqui já há bastante tempo, há vamos dizer, uma articulação que é capitaneada por empresários, viu? Nem por partidos políticos. Isso é uma novidade, para que Tarcísio de Freitas seja o candidato desse grupo. E aí levaria a União Brasil, que é o partido do Ronaldo Caiado. Ele fez um discurso de candidato, está correto, ele é um político, né? Mas traz essa grande novidade. A gente ouvia antigamente de que, olha, governo não faz oposição ao governo. E agora, nessa realidade política, a gente está vendo governadores e até governos, né? Governos, é diferente do governador, mas o Estado indo no lado contrário do governo federal. E isso pode ser até uma novidade boa para a política, para dar uma oxigenada, né? Mas é um discurso político e ele tem o direito de fazê-lo, né? E que o que a gente vê realmente é o Lula tentando surfar nessa dificuldade aí das empresas, numa defesa da autonomia do Brasil e dos estados, e a oposição dizendo, olha, estamos fazendo isso porque o governo Lula não foi, vamos dizer, competente a ponto de evitar esse tarifaço. Então, são as ideias que chocam e a opinião pública que vai tomar conhecimento. Mas esses governadores estarão juntos numa proposta nova de candidato à presidência da República, que tudo indica vai ser o governador de São Paulo. Exatamente, Zé Maria Trindade.